uma sólida formação acadêmica na área de biotecnologia, saúde e mais de 3 décadas de experiências, né, em terapeuta floral e fitoterapeuta, e além de reikiano no nível 3. E também pesquisador dedicado ao ocultismo, alquimia, geoalquimia. Desde 1986, né, explora os mistérios do universo e da natureza. Com a palavra, professor Marco, por favor. Boa noite. Então, boa noite a todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre a neuroquímica da magia. A neuroquímica da magia, na verdade, é uma maneira que a gente consegue estudar as alterações que ocorrem no nosso organismo diante de fenômenos que hoje nós chamamos de mágicos, mas que também são fenômenos da curiosidade humana para tentar entender e interpretar fenômenos que muitas vezes nos parecem inexplicáveis e procurar observar que esse movimento de aprendizagem e de descobertas e de desenvolvimento dentro da magia e dos mistérios e do ocultismo, eles têm um reflexo muito interessante no nosso organismo, um reflexo que pode ser muito bem aproveitado para que a gente tenha um funcionamento tanto do corpo, quanto da mente, quanto dos corpos sutis, dentro do desenvolvimento num grupo como o nosso, por exemplo, aonde nós temos como premissa básica o estudo sério do ocultismo. Então, o que seria, né, uma perspectiva evolutiva dessa neuroquímica da magia, a neuroquímica dos mistérios, né? Nós observamos, primeiro, que os rituais, os encontros, as normatizações, para que estudemos e aprendamos alguma coisa, elas causam forças muito importantes em todos nós, né? A primeira coisa é fortalecimento de laço social, aonde alguém está contando para outro sobre alguma coisa. Nós temos também, com o passar do tempo, nós forjamos irmandades, e com o passar do tempo nós promovemos a cooperação em grupo. Então, o que é interessante a gente observar? Que o ser humano, ele começa a se tornar um ser social e viver em sociedade a partir do momento que a curiosidade diante de fenômenos que eram vistos e incompreendidos permitiu ou fez que grupos de humanos começassem a se juntar, primeiro para se fortalecer, para sobreviver, e com isso poder entender o mundo que os cerca e muitas vezes o mundo interior também. Então, o que a gente começa a observar? Esses rituais, não importa o nível de ritual, eu não costumo chamar de ritual primitivo, mas eu prefiro chamar, por respeito, de rituais anciãos. A palavra primitivo dá uma ideia de precariedade, de falta de estrutura cultural, o que não é verdade. Então, os rituais anciãos me parece ser mais uma forma respeitosa de falar sobre os nossos ancestrais e também falar sobre o conhecimento oculto que nós trabalhamos com tanto respeito. Então, a partir do momento que um ritual ele está sendo executado, estamos vivenciando esse ritual, e ele começa, de uma maneira ou de outra, tentar explicar fenômenos que aparentemente simples atualmente, como um trovão, uma chuva, um raio, ou anoitecer, ou amanhecer, uma maré que abaixa, uma maré que sobe, uma mudança de temperatura. Para nós, isso hoje é uma coisa tão normal e natural, mas nós deveríamos observar que há um pouco de tempo atrás, o anoitecer era algo absurdamente assustador. Sabe-se lá se o sol ia nascer novamente.
Então, o que a gente começa a perceber? Que esses rituais, esses encontros, eles oferecem ou passam a oferecer um conforto de um futuro mais seguro. Então, vão se criando interpretações, vão se criando ou lendas ou folclores, ou observações que permitem uma interpretação razoável daquilo que cerca aquele grupo. Então, eu tenho um futuro aparentemente mais confortável, eu tenho até a criação de uma ideia de uma justiça divina que virá redimir o meu sofrimento atual. Então, essa situação, para o nosso organismo, para o nosso cérebro e para o nosso comportamento, para a nossa psique, é muito importante, é saudável, é extremamente adequado. Eu vou mostrar para vocês que não é apenas uma interpretação, mas é uma liberação de determinados hormônios, determinados neurotransmissores, que fazem com que o nosso corpo adquira condições de se desenvolver fisicamente e de combater uma infecção, por exemplo, ou de combater um machucado, ou de crescer e ganhar músculo e se reproduzir, tá certo? Então, o que nós observamos? Essa oferta desse conforto nesse futuro, primeiro que ele tende a reduzir as minhas incertezas do viver. Então, talvez não acabe aqui, talvez exista outra coisa além do aqui, além do agora. Então, isso passa a ser extremamente interessante. Aumenta a resiliência ao sofrimento individual e aumenta a resiliência do sofrimento em grupo, para enfrentar uma seca, para enfrentar um movimento de nomadismo, de ir para uma região para outra em procura de uma terra mais produtiva, de caça, de fugir de um predador ou de buscar predar, porque a história humana ela é cheia dessas injustiças. E faz com que ocorra um reforço de uma identidade coletiva. O que isso facilita? Esse cimento místico, esse amálgama místico, é ele que vai criando grupos, famílias, tribos, etnias, culturas. Então, isso também nós começamos a observar que a partir do momento em que indivíduos começam a ter uma referência cultural, e ele tem acesso a essa referência, ele se sente melhor, ele se sente mais acolhido, ele tem identidade, ele não é um ser único no mundo, mas ele encontra semelhantes, e a semelhança nos traz tranquilidade, que vai ser traduzida num funcionamento corporal mais adequado, ou seja, vai viver mais. Olha que a gente começa a perceber que nós transcendemos um pouquinho do papel, do ideal intelectual, eu estou falando do físico também, né? Então, essa neuroquímica da magia, e muitas vezes eu chamo de neuroquímica dos mistérios, primeiro que é um campo fascinante de estudo das neurociências, né? A neurociência hoje, ela tem um campo muito vasto, estuda-se muita coisa, tem muita bobagem, mas tem muita coisa séria, tem muita coisa observável, mensurável, comprovável, ou que vai ser comprovado. Então, nós temos que também manter a cabeça bem aberta, né? Então, essa magia do mistério, ela vai sendo um reflexo dessas reações que eu tenho no meu cérebro, ou seja, o meio externo, ele vai mudar a minha maneira de pensar e de agir e de sentir, mas o meu meio interno também vai mudar a maneira de eu enxergar o meu meio externo e de eu agir em relação a esse meio externo. Ou seja, nós começamos a perceber que nós trocamos estímulos o tempo todo e alguma coisa faz essa interface de interpretação desses estímulos e, em função dessa cultura, desse grupo a qual eu tenho a minha origem, eu
posso pensar A, B, C ou D, ou não pensar nada, inclusive. Tá certo? Então, a magia, o mistério das coisas, faz com que a gente se lance em busca de conhecimento, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Né? A gente já teve 2 palestras excelentes, aonde pontos de assuntos muito aparentemente semelhantes, mas que mostram uma riqueza de interpretação muito grande, e todos eles convergem para o mesmo ponto, que é o ser humano. O que a gente começa também a perceber é que, quando nós falamos da magia, nós estamos criando um tripé cognitivo muito importante, do mundo interno e do mundo externo, e dos dois. Então, primeiro, qual que é o significado das coisas? De fora e de dentro. Né? O grande Hermes Trismegistus, o 3 vezes mestre, ele já coloca: o que está acima está embaixo, o que está fora está dentro. Então, esse é um dos tripés que nós temos. O segundo é que tipo de sensação esses estímulos e essas impressões me causam. Pode ser doloroso, pode causar medo, como a Silvia estava falando, pode ser absolutamente mágico, como o professor Giovanni estava dizendo, pode ser profundamente doloroso, e pode ser que eu não entenda porque eu não consegui ainda interpretar o que está acontecendo. Que é muito razoavelmente comum lá no adolescente, nas suas primeiras paixões. Ele não sabe o que está acontecendo. Uma mudança hormonal na adolescência é caótica. Uma ovulação traz uma tempestade hormonal que, para muitas pessoas, é um caos. Então, o meu mundo interno, muitas vezes que eu não consigo interpretá-lo, vai causar também dificuldades de interpretação do meu mundo externo. E, por último, né, quais conexões aqui vão ocorrer? Que tipo de dependência eu vou criar em relação a tudo isso? Então, esse tripé dá uma sustentação filosófica, dá uma sustentação mágica, dá uma sustentação estrutural ao pensamento humano, para que nós comecemos a interagir de maneira analítica diante do mundo a qual eu estou inserido. E, inclusive, analítica em cima do que eu estou sentindo em relação a muitas coisas. No meio disso tudo, o que a gente começa a perceber? Existe uma fronteira que eu, particularmente, acho muito interessante, para não dizer fascinante, que é essa interface entre o que é a biologia e a psicologia das coisas. Né? Essa interface, ela permite entender o fascínio humano pelo desconhecido, o fascínio humano pela magia. O que está embaixo da minha cama, que eu tenho que olhar toda noite, mesmo sabendo que eu olhei a noite anterior? O que é que está atrás de mim, mesmo sabendo que eu tenho um espelho mostrando o que está atrás de mim? O que existe dentro da noite que eu estou mergulhando? Então, esse fascínio, essa interface que eu tenho entre essa fronteira física, biológica do meu cérebro, e psicológica, e emocional, cultural, é a magia. Porque a magia é uma belíssima ferramenta de interpretação do mundo, ou de mundos, de multiversos, de desejos que a humanidade carrega e traz dentro de si. Para que isso ocorra, nós temos rituais, principalmente rituais espirituais. Né? Então, rituais que tentam ou buscam ou me trazem aquele conforto em um futuro melhor, em uma condição melhor, num outro plano, numa outra vibração, num outro universo, numa outra situação, certo? Então, o que a gente começa a perceber? Primeiro, esses rituais eles vão impactar de uma maneira muito intensa
no meu cérebro, na minha alma, na minha psique, no meu comportamento. E ele vai promover estados mentais mensuráveis, que num primeiro momento foram classificados de maneira inadequadas, depois eles foram estudados e tratados de maneira também inadequadas, e a partir do momento, desde sempre, que essa análise ela é contínua, as descobertas elas vão permitindo com que eu entenda que aquilo que se acreditava que no primeiro momento fosse uma possessão maligna, muito provavelmente hoje a gente poderia tratar compensando alguma condição física. E ao contrário, muitas condições que aparentemente são físicas, e eu não tinha resultados em tratamentos físicos, e eu ganhava um julgamento moral, hoje nós podemos entender como um sofrimento profundo da alma. Então, nós começamos a perceber que o bom e velho Hermes continua tendo razão, porque aquilo que está acima está abaixo, o que está fora está dentro. O que a gente começa a perceber? Essas resultantes dessas interações cerebrais são resultantes extremamente complexas, mágicas, misteriosas, herméticas, num primeiro, segundo e terceiro momento, difíceis, mas elas existem. Então, nós começamos a sair do plano especulativo, do plano meramente visionário, para que a gente tenha comprovações de que a magia realmente ela existe, mas aí eu vou dar outro nome. Por quê? Porque a ciência cartesiana ela tomou para si o papel de porta-voz de uma verdade que não é só dela. Então, esse também é um aspecto extremamente interessante, mas que não vem ao caso a gente falar agora. Então, o que a gente começa a observar? Nós temos vários tópicos interessantes para poder perceber que tipo de hormônios que a gente já ouviu falar, inclusive, eu não vou falar em nada daquilo que nunca foi falado ou nunca se ouviu falar. Tudo que eu vou dizer aqui, vocês já ouviram, principalmente essas questões hormonais, né? Então, primeiro, o que acontece com o meu cérebro quando eu me coloco ou me colocam em uma situação do inexplicável? Quando eu percebo algo ou percebo um fenômeno, eu escuto alguma coisa, ou me contam, ou eu leio, ou eu vejo uma imagem que me parece inexplicável, o que acontece no meu organismo? A primeira coisa é uma sensação de incompreensão. Tem algo que está ali que eu não consigo classificar, colocar numa caixinha, ter um rótulo, analisar, eu não consigo. E para que eu não viva no medo, e essa é a grande sacada e a grande diferença da espécie humana, né? Para que nós não vivamos reféns do medo, o que nós fazemos? Nós classificamos, identificamos o medo, damos um nome, abraçamos, conversamos com ele, convidamos para tomar uma cerveja, né? Então a gente tenta fazer isso. Mas quando eu não consigo identificar aquilo ali, eu estou diante de um baita desconhecido. E tudo aquilo que é desconhecido para o cérebro humano é perigo. Então, percepção do inexplicável é a percepção do perigo. É a percepção de que eu também tenho medos que eu não controlo. Então, eu percebo que a minha vida ela não tem controle nenhum. Então, o que a gente observa? A primeira coisa, ou o primeiro local que vai sofrer um impacto brutal, que a gente nem percebe, é uma área cerebral que nós chamamos de córtex pré-frontal. É aqui nessa região da testa, aqui, ó, aqui atrás do nosso osso, tá certo? O que o córtex pré-frontal faz? Ele faz um monte de coisas. Tanto que a espécie humana, ela, à medida que foi ganhando o córtex pré-frontal, ela foi sendo capaz de se tornar mais analítica
mais criativa, mais interpretativa e explicar mais coisas. Então, esse córtex pré-frontal, ele executa e organiza tarefas, ele é um excelente organizador e executor. Ele faz uma regulação hormonal, é ele que diz assim, calma, respira, observa, ouve. É ele que fala, né? Fique atento, fique concentrado, observe detalhes. É ele que faz isso, né? Uma memória de curto prazo. Isso é bom para atravessar a rua. Isso é ótimo quando a gente vivia na árvore e tinha que fugir da onça, do leão, do tigre, do leopardo. Né? Eu tinha que fugir várias vezes ao dia para não virar alimento. Então, memória de curto prazo é fantástico, porém, nós pagamos um preço, que é o estresse, que é o desequilíbrio intenso por um sofrimento intenso, por uma incerteza do futuro próximo. A magia te dá a ferramenta para lidar com isso. O autoconhecimento vai te dar condições de lidar com isso, né? O autocontrole e motivação, córtex pré-frontal. Então, o que eu quero, como eu quero, de que jeito eu quero. Nós fizemos isso aqui brilhantemente hoje. A Laciene fez brilhantemente isso hoje, a Cláudia fez brilhantemente. Nós sofremos um ataque absurdo e abjeto de hackers e nós conseguimos manter o foco, nós conseguimos manter a atenção na proposta que estava sendo criada. Olha que interessante, né? E tomamos decisões baseados num fator muito curioso, que hoje a gente fala, e falava-se muito pouco, risco e recompensa. O risco risco e recompensa está dentro de um sistema que nós chamamos sistema de recompensa. E quando eu tenho a recompensa que eu quero, eu libero um hormônio chamado dopamina. Toda vez que eu faço alguma coisa e eu libero dopamina, eu vou ficar acostumado a fazer aquela coisa. Eu vou querer repetir. Por isso que dieta é um negócio difícil. E comer doce para alguma. Por isso que parar de fumar é complicado. Porque para algumas pessoas fumar é muito bom. Por isso que parar de jogar fica difícil. Porque para algumas pessoas parar de jogar, na verdade, é muito legal. Mesmo perdendo, que é o risco. Vai que eu ganhe. Olha que maluco. Então a magia, ela vem para falar assim, vamos pôr os pés no chão, as mãos no chão. Vamos sentir onde é que nós estamos. Então, isso aqui é a percepção do inexplicável. É muito, muito interessante isso. Existe a química da surpresa, que nada mais é do que liberar dopamina e adrenalina. É bom, mas eu posso ser pego. Esse é o grande galho, né? Então, o que nós temos? Diante de experiências paranormais, sobrenaturais, misteriosas, e por aí vai, vamos focar mais nesse lado, eu tenho uma liberação de adrenalina porque eu estou com medo. É normal, ter medo faz parte do pacote de sobrevivência dos animais superiores. Não tenha dúvida. Ter medo faz parte do pacote para sobrevivência. Quem não tem medo não está aqui para contar a história. Ficou lá atrás. Já morreu faz tempo. Né? Então, o que nós temos aqui? Dopamina, porque eu estou diante da surpresa, do susto, diante de algo que eu imagino que é, mas não sei como é. E, ao mesmo tempo, o meu organismo fala, toma cuidado porque é complicado. E eu libero adrenalina. O grande problema, quando a gente está falando da neuroquímica da magia, é que a maior parte de nós deixa de entender e aprender o oculto por conta da danada da adrenalina, porque eu tenho medo.
Vai que o que eu estou estudando vai me dar a fogueira. Vai que o que eu estou estudando vai me causar a perda da minha alma. Então, eu tenho medo e eu bloqueio. Por outro lado, muitas pessoas se dedicam de uma maneira tão viciante e adicta por conta da dopamina. Então, tudo são sinais de que ela é o umbigo de todos os multiversos e todos os multiversos mandam informações misteriosas o tempo todo para isso. Também é uma outra posição, é uma outra situação complicada. Tá certo? A empatia e conexão, de novo, eu vou ter aqui 2 hormônios que a gente conhece, que é o citocina, que é um hormônio de vinculação, e a endorfina, que é um hormônio que me dá uma sensação de euforia. Então, eu aprendi um procedimento, eu fiz, ele deu certo, é bacana, eu me encontrei com pessoas interessantes, consegui o livro que eu queria, eu entendi o que está escrito e consegui praticar. Olha quanta coisa boa que às vezes acontecem. A crença no papel do meu sistema límbico ou o meu cérebro emocional. Ou seja, eu vou desenvolvendo crenças e essas crenças elas vão sendo reforçadas aqui no meu cérebro e que se o meu cérebro ele não tem informações suficientes para poder fazer uma análise adequada, eu acabo virando presa fácil de um monte de pessoas de má índole que vão querer me mostrar ou me convencer que determinadas condutas ou doutrinas ou crenças, elas são bacanas, são legais, e com isso eu acabo perdendo a minha capacidade de autonomia de pensamento. Nós percebemos uma coisa interessante, que aqui é só para finalizar, alteração de consciência, que está ligada à meditação, ou o controle da respiração. O que eu libero aqui? Eu libero serotonina. Para algumas pessoas a meditação é fantástica. Para outras ela não funciona muito bem, porque precisa treinar mais. Para outras pessoas o controle respiratório é ótimo. Para outras pessoas dá uma certa fobia. Então nós precisamos encontrar em cada um de nós atividades que façam a liberação de serotonina e de uma substância que é muito legal, que é a anandamida, que é uma substância que nós chamamos de endocannabinoide. O que é um canabinoide? Funciona igualzinho à maconha, só que nós que produzimos. Endógeno, né? O nosso cérebro produz. Então, o que acontece? Quando nós conseguimos meditar adequadamente, ou praticar um esporte que me traga satisfação, ou respirar de maneira adequada, ou dançar de uma forma que me agrade, o meu corpo libera serotonina, porque vai me trazer calma e transcendência, e eu vou liberar um endocannabinoide que vai me relaxar e vai permitir que eu tenha experiências e epifanias, e principalmente experiências transcendentais. Então, a gente começa a perceber que o nosso organismo ele é um belíssimo laboratório de desenvolvimento de magia. Ele é fantástico para isso. Tá certo? Então, para finalizar, nós temos até o momento estudado de maneira analítica e catalogada, que pode ser aplicado no campo da magia e deve ser aplicado, 6 tópicos interessantíssimos que eu vou abordar nos cursos de alquimia e nos cursos de magia a partir do ano que vem, que é a conexão social e o nosso sistema límbico, quando nós estimulamos através da transcendência da magia. Reduzir estresse através da ativação do nosso sistema nervoso parasimpático. O que é isso? Respirar corretamente, relaxar corretamente, meditar de maneira funcional. Trabalhar a experiência da transcendência. Isso é uma coisa legal, mas eu preciso primeiro fazer o 1 e o 2 que está ali, né? Quando eu passo por experiências de transcendência, eu ativo
o meu córtex pré-frontal medial. E tudo que está no meu inconsciente, ele vem. Um ritual, através de repetições, ou seja, exercício, né? O próprio, acho que Aristóteles falava, né? A excelência existe na repetição das coisas. Para isso existem as escolas, para isso existe o nosso colégio. Criar memórias significativas, porque através da criação dessa memória significativa, nós conseguimos estruturar nossos passos e que tipo de efeitos de longo prazo eu vou ter, que nada mais é do que reduzir, em parte, o impacto do estresse no meu organismo e no dia a dia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.